Boa tarde. Hoje vamos falar sobre cristais. Vamos deixar o vídeo sobre espíritos para uma próxima ocasião, em princípio amanhã, para poder responder a algumas perguntas que já colocaram. Hoje vamos falar dos cristais e do uso terapêutico dos cristais na nossa vida. Os cristais semipreciosos são pedras que contêm vida, ou seja, não são meros adornos. Os cristais podem servir para ajudar em muitos casos de saúde, nomeadamente nas emoções, a nível de emoções. Os cristais são usados para fazer a condução de energia entre os nossos chakras, ou seja, para termos uma saúde perfeita, os nossos chakras têm que estar alinhados. Cada chakra representa uma parte do nosso corpo e representa também uma parte da nossa aura. Assim sendo, cada um dos cristais vai agir num dos pontos fulcrais da nossa energia. Hoje, por exemplo, tenho aqui o lápis de massagem. Este lápis serve para fazer massagens, nomeadamente massagens calmantes, ou seja, para aquelas pessoas que têm muitos problemas nervosos, em vez de estarem a ingerir constantemente medicação calmante que vai afetar o sistema nervoso central e vai também provocar problemas nos rins, no fígado, às vezes até no coração, em casos menos graves e às vezes até em casos já complicados, é possível obter melhoras usando os cristais nas massagens. Portanto, este é o lápis de selenite, que se chama bastão de poder, que serve para procurar no corpo os pontos dos chakras e os pontos vitais para as massagens. Estas massagens devem ser feitas por quem sabe, para não se correr o risco de ir acionar pontos de energia que não são necessários, ou ter muito cuidado para mexer nos pontos de energia que não estão assim tão bem. Depois existem os tratamentos de massagem para as dores, também com cristais. Normalmente usam-se os cristais quentes, portanto há uma panelinha própria para aquecer os cristais e são colocados nos pontos dolorosos. As massagens com cristais podem servir para muitas coisas, umas para acalmar, outras para colocar as pessoas em pressão mais para cima, para as colocar mais estáveis. Existem também massagens com cristais que ajudam a curar. Curando através do cristal não significa que se tenha que deixar de ir ao médico, ou seja, eu não aconselho ninguém, seja qual for a doença que tenha, que esteja a ser seguido por médico, que deixe de ir ao médico para vir para uma terapia alternativa. Acho que a medicina convencional pode dar a mão à medicina alternativa ou vice-versa e em conjunto conseguimos curar as pessoas sem elas passarem por problemas tão graves e sem precisarem tanto tempo da medicina convencional, ou seja, sem terem que ingerir tanta medicação. Porque existem pessoas que têm problemas nervosos, ou seja, pessoas que precisam de se acalmar e que muitas vezes precisariam apenas de uma massagem com cristais e não precisariam de tomar tanta medicação, porque a medicação calmante depois torna-se um hábito. E ao tornar-se um hábito, o nosso sistema nervoso central vai depender dela, ou seja, a pessoa, se não tomar a medicação, começa a ficar enervada e acaba por se tornar um ciclo vicioso. Por isso, para as pessoas que estão naqueles dias mais nervosos, ou para aquelas pessoas que estão a passar fases mais complicadas e que se enervam, então talvez uma boa opção fosse recorrer aos cristais. Porque as massagens com cristais, quando bem feitas e feitas nos pontos centrais, elas evitam muito a toma de medicação e, em alguns casos, evitam completamente a toma da medicação. Já tenho tido aqui pessoas que vêm com problemas para dormir, vêm com problemas de stresses graves e após fazerem a massagem com os cristais, dizem que ficaram bem, que já conseguem dormir sem o comprimido. Portanto, os cristais na nossa vida são uma mais-valia. E existem 3 tipos de cristais. Existem os cristais que se usam para massagem, como este bastão, mas como este por acaso é de selenite, mas depois há o bastão de quartzo, há o bastão de ametista, há vários bastões que são utilizados consoante o problema que a pessoa apresenta. E existem umas pedras esféricas, que eu neste momento não tenho aqui nenhuma para mostrar, mas que vulgarmente na massagem até se chamam sabonete, mas que faz exatamente a mesma coisa do bastão do poder. Depois existem então os 3 tipos de cristais, ou seja, existe o cristal de limpeza, que é o cristal que nós temos em casa para limpar o ambiente, para harmonizar a energia da casa. E esses cristais são aqueles tipos iodo. Portanto, os iodos maiores que são já um bocado mais caros e nem todas as pessoas podem ter, mas depois há os iodos mais pequeninos que são mais acessíveis. Portanto, são pedras que devemos ter em casa, consoante também a energia que queremos ter na casa. Imagine-se
uma casa onde há muita tensão nervosa, as pessoas andam constantemente a brigar umas com as outras, há muito desentendimento familiar. Aí aconselha-se um geode de ametista. O geode de ametista vai neutralizar aquela irritabilidade, vai deixar o ambiente da casa mais limpo e vai fazer com que haja uma maior harmonia. Agora imagine-se, por exemplo, uma casa em que as pessoas até estão muito bem, os membros da família dão-se plenamente, mas existe muita inveja em redor. Ou seja, as pessoas dão-se bem, mas sentem um cansaço enorme, uma dor de cabeça enorme, os problemas parece que aparecem de todos os lados, sentem-se ali cerceados, com cansaço ao nível dos ombros, deitam-se e de manhã acordam tão cansados como estavam antes de se deitarem. Para limpar o ambiente da casa, por exemplo, já pode ser ou deveria ser um outro tipo de geode, ou seja, o geode de quartzo, mas não o geode de quartzo leitoso, e sim o geode do quartzo transparente, porque o geode de quartzo transparente consegue repelir a má energia e ao mesmo tempo consegue tornar a má energia em boa energia, ou seja, ele faz o ciclo da má energia tornando-a boa energia. Depois existe, por exemplo, aquelas pessoas que estão constantemente com problemas de saúde, que adoecem com muita frequência, que parece, como se costuma dizer, são os catavírus, tudo quanto é doença vai ter com elas. Para equilibrar o ambiente da casa, para que se haja uma maior possibilidade de saúde, então aí já se deve ter o geode de citrino. Ou seja, consoante os casos, consoante as pedras que devemos ter em casa. E essas são as pedras de ambiente. Depois existem os cristais curativos. Os cristais curativos são aqueles que nós utilizamos nas massagens. E muita atenção, porque não adianta, por exemplo, ou não se deve, por exemplo, encontrar, imagine-se num site ou num livro ou no outro lado qualquer, uma informação em que diga está aqui o geode, por exemplo, o cristal de ágata para fazer uma massagem, não sei o quê. Não faça. Porque a massagem só tem que ser feita exatamente por quem sabe, ou seja, porque o nosso corpo tem pontos vitais que têm que ser acionados com o cristal, mas há outros pontos que, se forem acionados, podem provocar exatamente o efeito contrário. Ou seja, as massagens, tal como tudo na vida, devem ser feitas apenas e só por quem saiba. E atenção, massagem com cristais não tem nada a ver com a massagem dos osteopatas ou as outras massagens de relaxamento que se fazem aí fora, não. Massagem com cristal é uma massagem terapêutica. É também uma massagem esotérica, mas terapêutica, com fins curativos, mas que só deve ser feita com pessoas ligadas ao esoterismo e que saibam de facto trabalhar com cristais. Depois existem os cristais de proteção, ou seja, os pequeninos cristais que nós trazemos connosco. A nossa loja começou o ano passado por criar os tais colares e brincos de cristais energizados, ou seja, porque é assim, a maior parte das pessoas costuma ir comprar um cristal, que acham que é bom, ou procuram numa revista que aquele cristal pertence ao signo delas e querem ter o cristal com elas. E então o que é que fazem? Vão comprar o cristal. Mas vão comprar o cristal para terem o cristal na carteira, ou para terem o cristal dentro do bolso, ou para terem na estantezinha lá de casa. E é assim, tirando os geodes, que é para estarem na estante de casa ou no outro lado qualquer, os cristais pequeninos de proteção, se não estiverem em contacto com a sua pele, não vão servir de rigorosamente nada. Ora, como é um bocado desconfortável andar com um cristal escondido debaixo da roupa, o que é que nós o ano passado pensamos fazer? Nós o ano passado criamos os brincos e os colares com cristais energizados, ou seja, a pessoa tem o cristal em contacto com o corpo de uma forma bonita, de uma forma que acaba por adornar e acaba por fazer bem também. Portanto, depois aí existe uma vasta gama de cristais e queria mais uma vez apelar para as pessoas terem cuidado, porque existem sites na internet que vendem cristais e até vendem cristais a um preço muito em conta. Acontece o seguinte, infelizmente, na maior parte destes sites, os cristais não são cristais, porque é assim, o cristal, para atuar, tem que ser uma pedra semi-preciosa, tem que ser um cristal semi-precioso. E na maior parte dos casos, esses cristais que vêm assim, como se costuma dizer, ao preço da uva mijona, não são cristais, são acrílicos. E o acrílico é um plástico. E não há nenhuma condução de energia através do plástico. Ou seja, as pessoas estão a usar uma coisa que não lhes vai servir de rigorosamente nada. Portanto, ao comprar cristais, tenham atenção a uma coisa, o cristal sente-se com os dentes. Ou seja, quando toca com o cristal no dente, vai sentir o ruído de pedra. E logo aí vai perceber que é cristal. Ou seja, é isto, assim. Isto é o barulho da pedra no dente.
Se tocar com outro, se for com plástico, vai fazer um barulho completamente diferente. Então, muita atenção com os cristais que são comprados nos sites, porque infelizmente, e nós sabemos que a lei do mercado e o de ganhar mais, às vezes impera sobre a saúde das pessoas, infelizmente não devia ser, e há pessoas que trazem plásticos a pensar que trazem cristais. E depois também muito cuidado, porque é assim, ninguém deve comprar, por exemplo, o cristal dos signos. Porque é assim, exato, cada signo de facto tem uma pedra, tem um cristal, mas nem sempre esse cristal se vai coadunar depois com a sua vida, porque embora seja o cristal do seu dia de nascimento, pode ser um cristal que não lhe vá fazer bem nenhum no estado atual em que se encontra. Imagine, por exemplo, alguém que, quando nasceu, tinha no seu signo a ametista. Portanto, essa pessoa depois cresce, não é? E passa por um período de tensão muito grande e entra em depressão profunda. Se essa pessoa continuar a usar a ametista, o que é que acontece? A ametista é um profundo calmante. Ora, se a pessoa já está muito deprimida, ao ter um profundo calmante, o que acontece? Vai mais para o fundo. Portanto, é preciso muito cuidado com isso. E é assim, às vezes as pessoas entram dentro da minha loja, dentro das outras lojas não sei, mas nomeadamente dentro da minha loja, e entram e dizem assim, eu quero um cristal. E nós perguntamos, mas quer um cristal para quê? E as pessoas, eu quero um cristal, e ficam por ali, porque um amigo meu disse-me que eu tenho que usar jade, porque uma amiga disse-me que eu tenho que usar ónix, porque eu li numa revista que o meu cristal é o citrino. E não é assim, ou seja, cada cristal é para uma coisa, assim como quando se vai à farmácia, vamos lá e não vamos comprar um comprimido que se leu na revista, nem vamos comprar o comprimido que estava lá na publicidade no meio da rua, ou o comprimido que se viu na internet. É assim, nós temos que comprar aquilo que nos faz falta. Portanto, ao comprar o cristal, quando se dirige a uma casa para comprar um cristal, deve sempre dizer o que é que sente, qual é a sua necessidade, porque é que precisa de um cristal. Porque existem cristais para baixar a tensão, para subir a tensão, cristais que ajudam a combater a diabetes, que não curam a diabetes, atenção, mas que ajudam um pouquinho, cristais que ajudam no Alzheimer, cristais que ajudam na depressão. Existem muitos cristais e os cristais usados em contacto com a pele, de facto, eles acabam por ajudar muito, mas têm que ser para cada caso. E quero também chamar a atenção para o âmbar, que o âmbar é um cristal que é feito de resina, que tem milhares de anos, e o âmbar é um cristal que tem grandes efeitos curativos, ou seja, o âmbar em contacto com a pele tem efeito anti-inflamatório. E então, mas sempre em contacto com a pele, porque quando suamos, quando o nosso corpo sua e entra em contacto com o âmbar, ele vai libertando um anti-inflamatório natural, que é extremamente bom para dores de cabeça, para dores nos ossos, para casos de inflamações crónicas. E existe o colar, que é o colar do bebê, portanto, que é feito com umas pontinhas pequeninas de âmbar e que é muito bom para usar, tanto para evitar aquelas infecções que as crianças têm, porque as crianças têm uma imunidade mais baixa, não é? E então aquele colar é muito bom para usar, para os bebés usarem, para lhe aumentar a imunidade e evitar aquelas pequenas infecções. Portanto, procure o âmbar. Se têm infecções graves, se têm dores nos ossos, se têm as articulações inflamadas, se geralmente têm muitas enxaquecas, o âmbar, mas nunca se esqueçam, em contacto com o corpo. O âmbar só vai agir em contacto com o vosso suor. Pronto, e por hoje é tudo. Se quiserem fazer alguma pergunta em relação aos cristais ou outro assunto qualquer, deixem nos comentários do vídeo. Um beijinho a todos e uma boa tarde.